Nós estamos aqui de volta com o Dr. Gilberti e são tantas perguntas que as pessoas já querem fazer, mas nós queremos que ele fale sobre os medos, os pânicos, que é muito importante. Tem pessoas que têm e às vezes não sabe, não identifica. Então, só um médico, né, um profissional da categoria do Dr. Gilberti para falar e orientar e falar, olha, esse sintoma pode ser isso. Vamos lá, doutor Gilberti. Síndrome de pânico. Qualquer psiquiatra está em condições de diagnosticar e tratar. O pânico. O pânico, a pessoa, vamos supor, uma das pessoas que estejam participando do seu programa, de repente, o coração começa a bater muito forte, parece que vai sair pela boca, as mãos ficam frias, ficam úmidas, começa a ter um tremor ao lado da boca, a pessoa começa a ter um suor frio e uma sensação de medo, e que isso termina sendo tão grande que ela tem a certeza de que a morte está chegando nesse momento. Esse é o quadro, é o episódio de pânico. Esse é o episódio de pânico. E pode aparecer sem ter tido nenhum fator desencadeante. Nós maltratamos, a medicina deve muito às pessoas com ansiedade e com pânico, porque até pouco tempo atrás considerava-se que era uma manifestação psicológica, uma manifestação emocional. Hoje nós sabemos que por uma série de fatores, uma parte cerebral chamada núcleo cerúleo fabrica rapidamente adrenalina e joga na corrente sanguínea. Então dá aquela sensação de medo. Vai acontecer alguma coisa que eu não sei o que é, essa é a ansiedade. E é quando é tão intensa, a pessoa entra em desespero e literalmente entra em pânico. É a sensação da morte chegando. Dura pouco tempo, poucos minutos, vai embora, mas o que fica é o medo. E é um medo tão grande porque vai em busca de explicação. O elemento humano ele não consegue viver sem explicação. E, não tendo explicação, procura no que está mais próximo. Onde é que estava, o que estava fazendo, com que pessoa, e associa isso. E passa a evitar o que estava fazendo, e, com isso, sua vida vai se limitando. O pânico, ele invalida, ele incapacita as pessoas. Porque o medo é tão grande que começa a evitar e pode chegar numa situação de não sair de casa. Por quê? Porque o próprio medo que fica internalizado, o próprio medo que fica guardado, quando nós nos lembramos disso, as emoções, os sentimentos são reavivados e isso pode desencadear outra crise. E, cada vez mais, a vida da pessoa termina sendo limitada. É uma doença, não é uma manifestação psicológica, emocional, como se acreditava há muito tempo atrás. Tem tratamento e o tratamento habitualmente dá bom resultado. Esse síndrome de pânico, a pessoa tem, aí o senhor disse, fica pouco, aí passa, mas ela pode ter seguidas vezes num dia? Pode. Ela pode ter no que a gente chama em bloco. Pode ter, por quê? Porque se a pessoa, dependendo de uma série de coisas, aquilo foi tão grande que rapidamente pode ser repetido. E aí, sendo repetitivo, o sofrimento é maior. E a pessoa fica em busca de explicação e não consegue ter uma explicação. Para o pessoal, para os médicos mais antigos, os cardiologistas tinham um quadro que era chamado neurose cardíaca. E os cardiologistas mais antigos aí se lembram que as pessoas chegavam correndo nos serviços com medo da morte. Achando que era do coração o problema. Estava do coração. E aí, depois de algum tempo, aquilo desaparecia, o coração estava bem, pressão estava bem, pulso estava bem, e as pessoas consideravam que fosse uma neurose cardíaca, que fosse uma neurose por conta de algum fator estressante, por conta de alguma mágoa, por conta de algum trauma. Hoje a gente sabe que não é nada disso. É uma manifestação orgânica por conta de uma disfunção cerebral. E isso limita muito a vida da pessoa. Então, a pessoa com um problema assim, tem algumas... uns eventos assim, vai num cardiologista hoje, nos dias de hoje,
ele vai identificar e mandar encaminhar para o profissional competente para o tratamento, que é um psiquiatra. Exatamente. Felizmente, hoje, a maior parte dos médicos sabe reconhecer isso e, frente à dificuldade de tratamento, encaminham para o psiquiatra. Mas hoje as pessoas não sofrem tanto como sofriam anteriormente por conta do preconceito e por conta do desconhecimento mesmo dos médicos. Porque os médicos não tinham essa noção. Aí tinha a noção vigente que era uma manifestação emocional. Hoje não. Hoje a maior parte dos médicos sabe que é uma doença rápida, aguda, que limita, reconhece e encaminham. Quer dizer que se a pessoa passar mal assim, não adianta dar uma aguinha com açúcar, falar, tá nervosa ou tá nervoso, vou dar uma aguinha com açúcar, vai acalmar, não adianta. Pode até acalmar naquele momento, porque a crise termina vai passando, rapidamente. Né? Vai passar. A crise termina rapidamente, mas os prejuízos continuam. Dê a água com açúcar naquele momento, mas encaminha. Leva para o médico rápido, né? Leva para o médico para um tratamento. E o tratamento, ele é depois para o resto da vida? Há algumas situações, sim, porque quando nós começamos a estudar isso, na década de 80, nós acreditávamos que em 12 semanas, ou seja, em 3 meses, nós conseguimos controlar. Hoje, passado 30 anos, aí nós sabemos que pode controlar, depois de algumas semanas, a pessoa pode ficar assintomática e, de repente, sem ter nada, voltam novamente as crises. Então, hoje, parcela significativa dos profissionais sérios, adequados, considera o tratamento para o resto da vida. Porque eu não estarei tratando o pânico que eu tive, eu estarei tratando de manter a pessoa em boas condições e evitar as próximas crises que virão, só não sei quando. É, porque nunca sabe, né? Nós temos uma grande amiga, o senhor deve conhecer, a doutora Milce Eloy, né? Uma querida amiga, e ela fala, olha, na medicina não tem nada para sempre nem nunca mais, né? É sempre, então, o tratar é o recomendável, né? Exatamente. Porque a pessoa nunca sabe. Mas temos aqui uma amiguinha que quer fazer a... Tudo bom, doutor? Pergunta. Tudo bem. O senhor comentou sobre a alta prevalência desses distúrbios. Eu trabalho com gente e as pessoas, assim, a gente percebe a quantidade de pessoas que têm muitas preocupações, vivem momentos de ansiedade. Como diferenciar isso? Como que eu sei que isso precisa de tratamento? O que virou patológico? Quando vira patológico isso? Eu levo 3 meses ensinando meus alunos isso, porque o que baseia no tratamento das doenças psiquiátricas é uma ciência chamada psicopatologia. E a psicopatologia deriva de uma outra ciência chamada psicologia. Então, quando é que uma coisa deixa de ser normal e passa a ser patológica? Quando começa a causar sofrimento, quando começa a trazer limitação. Exemplo, nós estamos falando de ansiedade. A ansiedade é normal no elemento humano. É aquela expectativa do que acontecerá hoje, do que eu farei, eu espero isso, etc. Mas a partir do momento que essa expectativa normal começa a se intensificar e eu começo a ficar muito tempo preocupado com isso e sofro por conta disso e deixo de fazer algumas coisas por conta disso, passou de ser uma ansiedade normal e passou a ser uma ansiedade patológica. Então, uma das concepções de doença que serve para tudo é qualquer estado de dor, mal-estar ou sofrimento, independente da causa, e que leve a uma alteração na qualidade de vida. E que essa alteração de qualidade de vida possa levar à limitação ou incapacitação, total ou parcial, permanente ou provisória. Então, quando é que passa a ser patológico? Quando começa a trazer sofrimento e limitação. Doutor Gilberti, nós vamos trazê-lo de novo, viu? O senhor sabe, né? O senhor arruma tempo para tanta coisa, o senhor é presidente do conselho, não é? Não sou mais, não é mais sou o presidente? conselheiro. Só é o conselheiro, é um dos conselheiros. O senhor não é mais presidente? Não. Já deixou para outro. Com o presidente atualmente é o doutor Luiz Henrique Mascarenhas. Doutor Luiz Henrique Mascarenhas, né? E o senhor é conselheiro, o senhor é professor e o senhor atende no consultório, né? E atende lá no hospital. Então, o senhor tem tempo também para vir aqui de vez em quando, né? Tem muitas perguntas que o senhor vai fazer ainda e eu quero só que agora o senhor vai deixar ali uma palavra, né? Para a gente encerrar, que infelizmente acabou, né? Tá? Nosso tempo já está no finzinho. Eu sou campograndense por adoção, eu moro aqui desde 1969.
Eu me formei em 78, 81 eu comecei a trabalhar e naquele tempo nós não devíamos colocar placas no consultório porque as pessoas só marcavam consulta à noite para ninguém saber que estava indo no psiquiatra, né? Eu sou desse tempo ainda, sou um dos psiquiatras mais antigos. Psiquiatra trata de gente, psiquiatra trata de pessoas. E não se ter medo, porque a semelhança das outras coisas, qualquer doença, quanto mais cedo for diagnosticado e tratado, melhor o prognóstico. Não tenha medo de psiquiatra. É isso aí, né? São pessoas generosas que estão ali para tratar, para cuidar da gente, né? Cuidar das pessoas, para estar bem, para te dar uma boa qualidade de vida. Isso é muito importante. Qualidade de vida é muito importante, ela tem que ser boa, né? Mas encerrou, eu gostaria muito de agradecer aqui o Dr. Gilberti, nosso grande amigo também, e as pessoas que nos visitaram, que estão aqui, e dizer que semana que vem tem mais, que você tenha um excelente final de semana, que Deus esteja aí no seu lar, dando paz e harmonia. Este programa é um oferecimento de Helva Pharma, farmácia de manipulação e homeopatia. Oracred, crédito consignado. Sebrae, venha ser um profissional de sucesso. Moderna Móveis, fabricação própria e sob medida para sua empresa. Panificadora Trigos de Ouro, a qualidade tem o nosso sabor. Óticas Diniz, óculos, armações e lentes das melhores marcas. Corpus, centro de estética. Tirando dúvidas com Magali Picarelli.